Fala meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Timão. Se inscreva no canal, deixa seu like, seu comentário também e vamos pro vídeo. Trazendo uma informação muito importante, vamos lá. O Fabinho Soldado e o Dorival vão se encontrar hoje. Essa informação que você falou, para. Não, mas é pra parar mesmo, hein? Porque é uma baita de uma novidade. Fabinho e Dorival vão se encontrar hoje em Florianópolis. Fabinho está a caminho de Florianópolis. O horário do encontro não me especificaram, mas vai ser esse encontro hoje. Vai ser tarde, ele estava saindo no final da manhã. E o que vai acontecer? O Fabinho vai apresentar para o Dorival o projeto Corinthians. Falar assim, ó, o clube está nessa situação, temos essa competição, o time está desse jeito, temos tantos jogadores no DM, esse jogador aqui é desse jeito, esse jogador aqui tem essa personalidade, esse cara aqui pode te ajudar aqui, esse cara aqui... É uma conversa que para o Dorival Júnior é uma conversa sem compromisso. Um papo inicial de trabalho. E o Fabinho vai para tentar convencer o Dorival a ir adiante na negociação. E a diferença é que o Corinthians está dizendo que o Dorival é o primeiro nome, mas não o único. Que é a diferença em relação a ontem à tarde. Ontem o Tite era o único nome. Hoje o Dorival é um nome, mas não o único. Por quê? Porque o Corinthians sabe que a partir do momento em que ele faz... O Fabinho, a questão é a seguinte, quem está dizendo sou eu, certo? Ouvindo gente dentro do Corinthians. O Fabinho sabe que se ele sentar com o Dorival, ele vai contratar o Dorival. Isso é do ponto de vista do Fabinho, do ponto de vista do Corinthians. Mas do ponto de vista do Dorival, depende do Dorival. E aí, quer namorar comigo? Mas não, a partir do momento que o Dorival passa à frente nessa fila, até pela recusa do Tite, vira plano A, e o Corinthians aposta as fichas nele, o Corinthians fez a parte dele. Ó, eu quero você, aqui está meu projeto. É o que o Dorival vai ouvir hoje à tarde, então, com a reunião com o Fabinho Soldado, que o Hernan trouxe. Aliás, o Dorival já estava em Florianópolis, andou passeando de bicicleta por lá. Ele mora lá, né? Ele tem casa lá. Mora lá, Então já estava por lá, vão se reunir. Ele se divide entre Araraquara e Florianópolis. E Rio de Janeiro, que ele também morou lá, né? Agora a bola fica com o Dorival, né? Depois dessa reunião que foi conversado. A ideia do Fabinho nesse encontro é fazer um pente fino do elenco, um pente fino da estrutura do Corinthians e principalmente a questão da segurança para ele pro Dorival trabalhar. Tipo assim, o plano mesmo, o projeto esportivo. O Corinthians tem a Copa do Brasil, o Corinthians tem o Campeonato Brasileiro, ainda tem a Sul-Americana. E o Corinthians tem um elenco que, no olhar do clube, é um elenco muito bom e que na janela pode ter um ajuste ou outro. Então, é essa conversa. Dorival, aqui o elenco é bom, tem o Memphis, tem o Yuri que está numa baita fase, o Memphis é o cara, resolvendo o jogo, a defesa precisa de ajuste, tem o Andileri que é muito bom, resolveu o lado esquerdo, tem o Garro que a gente está preparando ele... Pente fino do elenco e mostrar para ele a situação que é do Corinthians. Essa é a propaganda do Corinthians, né? Por outro lado, tem um ambiente político tumultuado, o presidente aí num processo de impeachment, aí o Dorival vai ter que pesar tudo isso. E não é nem o processo PVC, de impeachment. A conversa é esportiva e de projeto hoje. Não, mas é assim, qual é o ambiente lá dentro? Porque não tem como você sentar com o Corinthians hoje e não perguntar o seguinte, vem cá, o Memphis derrubou mesmo o Ramon? Não tem como não fazer isso. O presidente pode sofrer um impeachment? Não, eu acho que o presidente sofreu impeachment é o menor problema hoje, Luísa. Me parece. Mas é um ponto. É um ponto, mas eu acho que é o menor problema. Porque o que está claro hoje é o seguinte. Quem blinda o CT, Joaquim Grava, é o Fabinho. O Augusto Melo não blinda nada. O ambiente político está o tempo inteiro circulando. É o caso que vem à tona quando se percebe que lá atrás, quando houve a contratação do Ramon Dias, quem queria o Ramon Dias era o Fabinho. Mas muita gente dentro do ambiente político do Corinthians circulava e falava de outros nomes. Se você falar com o Fabinho hoje, ele vai dizer, não, lá atrás o Ramon era o primeiro nome. Mas a gente passou 10 dias falando sobre o Carille, sobre outros nomes, sobre outras possibilidades. Então, assim, o Fabinho é o dono do futebol. Só que o futebol está cercado da política.
E outra, PVC, se muda o presidente, ninguém tem garantia da permanência do Fabinho? Sim, e outro ponto, a conversa do Memphis é muito boa. O Memphis está falando com o Augusto todo dia e com o filho do Augusto, tá? Mas ele está falando em qual idioma? Ah, o Memphis já fala o português da quebrada. Beleza, então quer dizer o quê? Não tem como você desconsiderar. O Memphis pode vir a público e dizer assim, eu não tive nada a ver com a queda do Ramon. Quem estava em Itaquera na quarta-feira sabe que teve. Por quê? Porque quando acabou Corinthians 0, Fluminense 2, quem circulou no vestiário falava, puxa, agora como é que o Ramon vai suportar? Se ele não ganhar do Sport depois do Racing, vai ser um problema, blá, 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 blá. Aí vem o Memphis e fala, a gente não está estudando, a gente não está evoluindo, a gente não está crescendo, a gente não está vendo o adversário como joga. Acabou a entrevista do Memphis, o ambiente no vestiário de Itaquera era outro, caiu. Então, não é que ele derrubou, não se trata disso. Mas você tem um jogador do peso do Memphis, que fala o que ele falou na quarta-feira, caiu. Não foi o Memphis que empurrou, mas assim, só não empurrou, porque a declaração teve um peso gigantesco. Então, hoje, o que você pensa? Embora ele tenha tentado amenizar, né, depois da última Ele tentou amenizar na declaração, mas assim, o fato é soberano. O fato é soberano. O peso da opinião que o Memphis emitiu publicamente, que é um direito dele, claro que é um direito. Se você não vai perguntar pro Félix Torres, o que você acha? Eu acho que eu errei no jogo passado. Não é pro Félix Torres. Mas assim, é claro que o peso da declaração do Memphis ajudou muito na definição da semana passada. Então, se sou consultado, não serei. Não sou técnico. Beleza, vamos lá, você quer que eu vá para lá? Mas como é que nós vamos resolver esse problema do Memphis? Como é que nós vamos resolver isso aqui? O cara tá andando com todo mundo para cima e pra baixo. E depois tiveram relatos também de que o Memphis, inclusive, estaria indicando treinadores estrangeiros. E aí, Hernan, eu te pergunto, qual que é a real... O Ramon é estrangeiro, não o suficiente, mas é. Não é suficiente, mas é. Real papel do Memphis hoje lá dentro. A gente já sabe da liderança que ele exerce, né, de como ele ajudou a transformar o ambiente do clube em campo também desde o ano passado, mas ele está sendo a um ponto que ele é ouvido neste momento, ele falar sobre listas, ele de técnicos, ele tem esse papel já? Não, assim, o que eu sei é que o Memphis é um jogador de muita personalidade e que as atitudes do Memphis dentro do Corinthians repercutem, né? Muito, né? Todo mundo respeita muito o que o Memphis fala. E é importante a gente falar... O Memphis falou que o Silvinho foi sensacional no Lyon. E outra coisa, o Memphis fala assim, pedem a minha opinião, eu dou a minha opinião. Por que eu vou ficar em cima do muro? Me fazem perguntas, eu respondo as perguntas. Então, assim, é um jogador que vem com uma outra mentalidade, né? E essa mentalidade está sendo vista no Corinthians como algo muito mais positivo do que negativo. Eu vou te fazer uma pergunta. Ninguém dentro do Corinthians, PVC, vê que o Memphis é o cara que tem uma liderança negativa. Muito pelo contrário, é uma liderança positiva. Também acho. Eu não mandaria o Memphis embora de jeito nenhum. O Memphis é positivo, ponto. O Memphis disse que o Silvinho foi ótimo no Lyon. Trabalhou com o Silvinho, a liderança positiva do Silvinho era sensacional. Vamos trazer o Silvinho de volta para o Corinthians? Mas assim, isso aqui é a parte. O Memphis dá entrevista depois de todo o jogo? Não. Não. Mas aí tem um critério também, né? Não, o critério qual é? O critério é que ele fez 2 gols, ele foi o craque do jogo, deu entrevista na saída de campo e depois foi eleito para ir para a zona mista. Não, mas Corinthians 0, Fluminense 2? Corinthians 0, Fluminense 2, não. Ele falou. Depois do... Foi quando ele falou do Ramon, mas aí ele foi como líder de elenco, não, né? Tudo bem, mas assim, se ele não fala todo o jogo, ele vai falar assim, depois do jogo contra o Sport, ele fala, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu concordo, é um direito dele, é um direito do jogador, ninguém tira esse direito. Gostaríamos que todos os jogadores relevantes dessem entrevistas relevantes todos os dias, depois de todos os jogos. Então, palmas para o Memphis. Aliás, é algo que a gente cobra, né? Que os jogadores se posicionem mais sobre temas relevantes. Palmas para o Memphis, que deu entrevista nos 2 últimos jogos. O Memphis dá entrevista depois de todo o jogo? Não. E depois de Corinthians 0, Fluminense 2, ele deu uma entrevista extremamente firme, dizendo, o time não está evoluindo,
a gente não está estudando o adversário, a gente não sabe o que vai acontecer no jogo, mais ou menos isso. A gente então, falou uma coisas extremamente importantes que foram determinantes. Não me diga que não foram. A opinião do Memphis tem peso. Foram determinantes. É claro que o Memphis não vai dizer quem vai ser o técnico do Corinthians. Mas o que aconteceu nas 2 entrevistas recentes do Memphis tem um peso para o técnico do futuro do Corinthians dizer eu quero ou eu não quero. Agora, pensando pelo lado do Dorival, que é o próximo alvo e prioridade nesse momento, quero ouvir sua opinião já, PVC, mas é nessa primeira sinalização. Vou ouvir sem compromisso, estou numa posição confortável, deixei a seleção brasileira, embora podem questionar ou não o trabalho na seleção brasileira, mas é um cara que saiu da seleção brasileira e que recentemente nos clubes conquistou títulos, ou seja, está numa posição confortável, o Dorival. O Dorival, pelo menos para uma primeira sinalização, é interessante assumir esse Corinthians agora? Depende do que ele vai ouvir hoje. Depende muito do que ele vai ouvir hoje. E é importante falar que essa primeira reunião é uma reunião apenas para falar de projeto. Ah, mas o Dorival... Eu, assim, até ouvi muita gente falar, o Dorival é o cara que vai pedir muito. Dorival é o cara que depois da seleção vai estar pedindo salário muito alto. Esse primeiro contato, essa primeira conversa... é sobre projeto esportivo. E aí depois vai se avançar a conversa, novas reuniões, novas negociações, mas esse é o primeiro passo que vai ser o mais importante. E por que estrategicamente o Fabinho Soldado está indo? Pela relação que ele tem com o Dorival. Porque os dois trabalharam e foram muito próximos no Flamengo. O Fabinho era gerente, o Fabinho trabalhava na análise de desempenho, trabalhava ali com scout e tal, foi quando ele entrou no Flamengo. E aí depois ele foi subindo, virou gerente, e ele nunca não era executivo, né? Porque à época tinha Bruno Spindel, Marcos Braz, e ele era meio que uma terceira via ali, né? Então o Fabinho era muito próximo da comissão técnica, muito próximo do Lucas Silvestre, do Dorival, do Celso Rezende. Então, assim, criou uma relação muito boa. E estrategicamente está indo Fabinho Soldado para conversar com o Dorival e convencê-lo, falar, abraça esse projeto aí. Aí se o Dorival der o sinal positivo para esse projeto esportivo, para o que o Corinthians tem hoje e para o que o Corinthians pode ter na mão dele, aí a conversa passa a ser financeiro, contrato, tempo de contrato, aquela coisa toda. PVC, para o Corinthians é uma boa nesse momento pegar o Dorival e para o Dorival é uma boa pegar um Corinthians depois de sair de uma seleção brasileira de uma forma desgastada? O Corinthians hoje não é bom. O Corinthians hoje não é bom. Não é seguro. É possível fazer esse Corinthians ser uma máquina e ser campeão da Copa do Brasil? Do brasileiro eu não acredito, mas pode ser. Assinatura ilimitada, mas... Ser campeão da Copa do Brasil, ser campeão da Copa Sul-Americana é possível. O elenco do Corinthians mostrou no Campeonato Paulista que ele é um time que pode ser competitivo nas Copas. Dificilmente para ganhar o Brasileirão. Mas nas Copas ele pode ter um destino positivo. Agora, o Corinthians é uma máquina de moer técnico. O Corinthians, de 2008 a 2016, num período de 9 temporadas, teve 3 técnicos. No período de 2020 para cá, teve 10 técnicos. Você tem 2 técnicos por ano. Então, quando você assume o Corinthians de hoje, você sabe que a sua previsão é de 6 meses, em média. Porque de Thiago Nunes para cá, são 10 técnicos. 2020 ao meio de 2025, são 10 técnicos. Então, você vai ser mais um moído. O Dorival é bom técnico, ponto. Porque foi um fiasco na seleção brasileira? Acho que ele estava no lugar errado, no lugar certo na hora errada. Aliás, é uma frase que sai de dentro da CBF hoje. A CBF é um lugar que é um ambiente que não está bom para trabalhar, para dar respaldo para Rodrigo Caetano, que é um excelente profissional a trabalhar, para o Cícero Souza, que é um excelente profissional a trabalhar, para o Dorival Júnior, que é um bom profissional a trabalhar. Não tem respaldo. Isso significou o quê? O Dorival sempre quis trabalhar em 2 lugares muito na vida. No Palmeiras, que é o time do tio dele, né, do Dudu, e na seleção.
Nos dois lugares, ele nunca foi tão inseguro quanto nessas duas experiências. Porque ele pegou dois lugares absolutamente insolúveis. Se o Corinthians tiver solução, tiver respaldo, tiver uma criação, um núcleo duro que funcione, ele vai ser bom técnico e vai funcionar para o Corinthians. Então ele é uma boa opção. Agora, o Corinthians tem que fazer essa mudança de chave.